de modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente desde os fundamentos. A citação é da primeira meditação de René Descartes, publicada em 1641. Como Descartes, Pierre Boulez, que viveu 90 anos entre 1925 e 2016, tentou ser Adão de manhã cedo. Sua violenta Structures, número 1, de 1951-52 para 2 pianos, precedida e seguida por manifestos igualmente violentos, buscava, na hora zero do pós-guerra, fundamentar a nova música com radicalismo e pureza. Ele estudou com Olivier Messiaen e René Leibovitz, que lhe forneceram subsídios respectivamente para a serialização do ritmo e das alturas sonoras, a radicalização do método dodecafônico que, como vimos em outros vídeos neste canal, havia sido desenvolvido por Schoenberg 30 anos antes. Baseado em artigo escrito para o caderno dominical Ilustríssima da Folha de São Paulo, publicado em janeiro de 2016, por ocasião de sua morte, ocorrida em 5 de janeiro daquele ano, este vídeo analisa o legado do grande compositor e regente francês Pierre Boulez. Mas antes, deixe o seu like, sugestões para novos vídeos e inscreva-se no nosso canal, você será muito bem-vindo. Schoenberg passara a organizar tanto a sucessão melódica como a verticalidade harmônica a partir de séries, com uma ordem de notas pré-estabelecida, o que emancipava as dissonâncias e liberava a composição contemporânea dos acordes maiores e menores, típicos da sintaxe tonal clássica. As estruturas de Boulez levaram ao limite o projeto serial, fazendo com ritmos, intensidades e articulações o que Schoenberg e seus discípulos Anton Webern e Alban Berg haviam realizado com as frequências. O serialismo integral, também praticado desde cedo pelo alemão Karl-Heinz Stockhausen e, do outro lado do Atlântico, pelo norte-americano Milton Babbitt, produziu um pontilhismo sonoro que recusava igualmente a linguagem motívico-temática das formas tradicionais. A tentativa era afastar do artesanato composicional qualquer traço de subjetividade, e o automatismo altamente matematizado da técnica parecia ser o caminho para que a arte da música fosse aceita como um modo da ciência. Em O Resto é Ruído, o crítico Alex Ross afirma que o advento da mentalidade pseudocientífica fica evidente nos títulos de alguns trabalhos apresentados em Darmstadt, a cidade alemã que foi o ponto de encontro da vanguarda musical dos anos 1950-60. Abre aspas, os compositores se vestiam como cientistas, usando grandes óculos escuros e camisas de mangas curtas com canetas nos bolsos. Fecha aspas. Esse automatismo atingido por cálculos e permutações era, entretanto, carregado de escolhas pré-composicionais arbitrárias. A peça do serialismo integral surgia a partir de um conjunto detalhado de axiomas, de regras a priori, como as regras para a direção do espírito de Descartes. A ânsia por objetividade era sintoma de vida interior. Muitas vezes mal interpretado, Who Cares If You Listen? Quem liga se você está escutando? É o título de um artigo publicado em 1957 por Milton Babbitt, o pioneiro dos programas de PhD em composição das universidades de ponta americanas. É um exemplo da postura agressiva e autoconfiante de um grupo de músicos que idealizou a história da música a fim de que ela desaguasse exatamente neles mesmos. Esse exclusivismo foi institucionalizado, o que gerou exageros e lacunas críticas que ainda se fazem sentir. O ódio de Boulez à tradição não poupou nem seus precursores imediatos. No célebre ensaio Schoenberg Morreu, de 1952, publicado poucos meses após a morte do músico vienense, disponível em seu livro Apontamentos de Aprendiz, lançado em português, escreve, abre aspas,
Pode-se censurar amargamente Schoenberg por essa exploração do domínio dodecafônico, pois ela foi conduzida com tal persistência que dificilmente se pode encontrar na história da música ótica tão errada. Fecha aspas. Para o jovem Boulez, só haveria música no contexto do serialismo integral. Abre aspas, todo músico que não sentiu, e não digo compreendeu, mas efetivamente sentiu a necessidade da linguagem serial é inútil. Fecha aspas. A frase é transcrita por quase todos os críticos e musicólogos que se debruçam sobre o período, de Paul Griffiths, em A Música Moderna, ao já citado Alex Ross. Em Music in the Late 20th Century, de 2005, por outro lado, Richard Taruskin analisa o programa da vanguarda de Darmstadt no contexto da Guerra Fria como um movimento de, por um lado, praticar exatamente o que fora proibido pelo nazifascismo, o atonalismo, e simultaneamente se opor ao realismo socialista do bloco soviético. Acusar a arte de um artista de mostrar aspectos contraditórios, até mesmo inconciliáveis, como fez Boulez com Schoenberg, é reconhecer a consequência como instância suprema. Não deixa de ser uma proposta estética estranha, até mesmo cômoda, depois de um século de romantismo. De todo modo, o serialismo também teve de enfrentar as suas próprias enriquecedoras contradições. Ademais, para nós, hoje, o século XX não deveria seguir forçado a ser o que não foi. A partir da herança de Bach, Beethoven, Brahms, para ficarmos arbitrariamente em uma única letra do alfabeto, a arte musical ocidental dos séculos XX e XXI certamente passa por Boulez, mas também por Bartók, Ibério, por Britten. E se ampliarmos as referências para outras músicas também ocidentais, por que não fazê-lo? Também por Bird, Beatles, Bowie e Björk. O século passado não cabe apenas na narrativa de Darmstadt. Iniciamos este vídeo citando as Meditações de Descartes, mas também, indiretamente, um célebre poema de Walt Whitman. As Adam early in the morning, walking forth from the bower refreshed with sleep, behold me where I pass, hear my voice, approach. Touch me, touch the palm of your hand to my body as I pass. Be not afraid of my body. Na tradução de Geir Campos, como Adão de manhã cedo, saindo a caminhar do seu abrigo, refeito pelo sono, vede-me onde eu passar, escutai minha voz, aproximai-vos, tocai-me, encostai a palma de vossa mão em meu corpo quando eu passar, vós não deveis ter medo do meu corpo. Boulez estudou matemática em Lyon e música no Conservatório de Paris, onde, como frisamos anteriormente, foi aluno de Messiaen. Frequentou os cursos de verão de música nova em Darmstadt, na Alemanha, a partir de 1952. Em 1969, Georges Pompidou, presidente da França, pediu a Boulez para criar e dirigir um instituto de pesquisa e coordenação acústica música, o IRCAM, aberto em 1977. Lá ele igualmente criou e dirigiu o Ensemble Intercontemporain, grupo musical totalmente dedicado à música contemporânea experimental. Como regente, foi diretor musical da Orquestra Filarmônica de Nova York entre 1971 e 1977 e principal regente convidado da Orquestra Sinfônica de Chicago. Conduziu o Anel do Nibelung em Bayreuth em 1976, no centenário da inauguração do Teatro Wagneriano. Foi também um dos fundadores da Cité de la Musique, em Paris, em 1995. A obra composicional de Boulez ocupa 13 CDs. Há uma caixa da Deutsche Grammophon, Pierre Boulez Complete Works, com interpretações supervisionadas por ele mesmo. São aproximadamente 40 obras, uma quantidade pequena que se explica pela intensidade de sua carreira como regente e pelo número de revisões e ampliações a que submeteu quase todas as suas composições, além das inúmeras páginas inconclusas e retiradas de catálogo. Escutar cada uma das peças na sequência é uma experiência extraordinária. Boulez é a apoteose da inteligência e do perfeccionismo artesanal na arte contemporânea. Como intuiu Jean-Jacques Nattier em O Combate entre Cronos e Orfeu, há em sua arte uma sorte de classicismo, no sentido hegeliano da identificação plena entre conteúdo e forma. Mas isso é só metade do jogo. O classicismo de Boulez
que abarca a busca por equilíbrio e homogeneidade em suas interpretações como regente, é permanentemente autossabotado por uma força hiperbólica que mina a transparência. A frieza da superfície apenas disfarça um curto-circuito interno cuja raiz ele não permite entrever. Esse classicismo sabotado emerge, para além de qualquer polêmica, de uma relação velada com o próprio Schoenberg, e não com seu ídolo Webern. Há momentos na sonata número 2 para piano, de 1948, em que a peça parece querer se desviar da tentação das figuras expressionistas, como se o experimentalismo fosse a traição de um destino. Boulez encontra sua voz poética com Le Marteau sans Maître, de 1955, obra para contralto e conjunto instrumental, que se coloca com uma relação de sinédoque com Pierrot Lunaire, de Schoenberg, de 1912. A desleitura do antecessor está consumada pela maestria do timbre e por uma fluidez temporal que remete também a Debussy. Pli Selon Pli para soprano e orquestra, que começou a ser composta em 1957 com as duas improvisações sur Mallarmé e só foi plenamente concluída em 1989, talvez seja o real passo adiante de Je, de Debussy. Assim como o misterioso pulsar de Rituel in Memoriam Bruno Maderna, de 1975, é um raro diálogo de dupla mão com Stravinsky e Stockhausen. Com Explosion Fixe, de 1972 a 1993, e, sobretudo, com Repos, de 1980 a 1984, o compositor enfim atinge a maturidade total. São obras sem disfarces técnicos, distantes da violência das polêmicas. Elas permitem que as minúcias sigam o seu rumo sem medo de deixar pistas. Repos exige 6 solistas, 2 pianos, harpa, vibrafone, glockenspiel e címbalo, sons eletrônicos, eletrônica em tempo real e orquestra com 25 músicos, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, clarinete baixo, 2 fagotes, 2 trompas, 2 trompetes, 2 trombones, tuba, 3 violinos, 2 violas, 2 cellos e contrabaixo. Boulez mantém-se fiel ao serialismo e a obra passa por um minucioso projeto de concepção espacial para a performance. O público se coloca em torno do grupo instrumental, que inclui orquestra, regente, computador, técnicos de áudio, envolvendo-o pelos 4 lados. Por sua vez, os solistas e os 2 sets de 6 alto-falantes envolvem a própria plateia. Um dos conjuntos de alto-falantes destina-se apenas a amplificar o som dos 6 instrumentos solistas, enquanto que o outro grupo tem por objetivo processar eletronicamente esse som. Somente o som dos solistas é distribuído espacialmente pelas caixas, seja por amplificação ou pelos propositalmente limitados recursos de processamento, como delays, mudanças de frequência e modulação em anel. Mesmo sendo a própria espacialização do som controlada pelo computador, pode-se dizer que a parte eletrônica de Repos nunca se sobrepõe à precedência da escritura artesanal. A obra compreende 10 sessões, sendo a primeira uma introdução e a última uma coda. A introdução é acústica, está totalmente a cargo do grupo instrumental, sem participação dos solistas. A sonoridade é centrífuga, do centro para a periferia do espaço acústico, repleta de gestos súbitos ascendentes que se estabilizam em sons ligados sustentados longamente. Após quase 7 minutos, uma transição com amplas mudanças de velocidade e intensidade conduz à espetacular entrada dos solistas, um dos grandes momentos sonoros da música do século XX, que lança os sons dos pianos, vibrafone, címbalo, glockenspiel e harpa, eles mesmos amplificados, processados e difundidos nos 12 alto-falantes,
centripetamente das bordas do teatro para o centro do palco, envolvendo a audiência. Falamos que uma obra como o Repon permite que as minúcias sigam o seu rumo, sem medo de deixar pistas. Essas pistas são quase melodias, quase seções formais, quase contrapontos. Aceitam que não pode mais haver recomeço edênico, nem mesmo para um Descartes pós-Hiroshima. Generosas, as pistas dispersas em Repon são as respostas de um compositor que, enfim, se colocou profundamente à escuta de si mesmo.